Galera, seguinte, trocar uma ideia com vocês aqui sobre Neymar. Faz tempo que eu não gravo um vídeo dedicado ao tema Neymar. Mas também diante da falta de temas de hoje, né? Acho que não tem grandes notícias, grandes novidades. Eu resolvi gravar um vídeo para falar um pouco sobre isso, porque na live de ontem eu critiquei bastante o Neymar e eu me exaltei criticando o Neymar. E eu vi alguns comentários, uma galera que não era a maioria concordando com aquilo que eu falei, mas alguns educadamente dizendo que eu pesava muito a mão na crítica ao Neymar, que quando eu falo do Neymar eu pareço neto criticando, etc e tal, e que não critico o cara na medida. E aí eu, assim, queria explicar porque é assim e vai continuar sendo assim, tá? Antes, se você pudesse se inscrever nesse canal, ativar o sininho, não perder, para você não perder os vídeos, enfim, hypar aqui, eu agradeço demais. Né? Comentar aqui embaixo, me dar sua opinião também é importante. Tenho costumado ler bastante os comentários aqui. Mas então, por que é assim, né? Basicamente, gente, porque o projeto do Neymar ele é muito maior do que qualquer outra coisa que o Santos já viveu em termos de contratação de um jogador. Não só que o Santos já viveu, mas que um clube brasileiro já viveu na contratação de qualquer jogador. O contrato do Neymar, principalmente aquele do primeiro semestre, que o Santos deve boa parte desse contrato à NR Sports, ou seja, a empresa do pai dele, e que hoje deve estar na faixa de 90, quem sabe 100 milhões de dívidas, né? Referente a esse primeiro contrato. E o segundo contrato nunca foi vazado, por mais que tenha tido informações, né, de vários setoristas sobre esse segundo contrato. Dá para confiar? Né? Eu gosto muito do trabalho de alguns setoristas do Santos, mas a verdade é que ninguém tinha a informação do primeiro contrato do Neymar. Até quando a gente fez a matéria lá no UOL. Então, se ninguém tinha do primeiro, vão ter do segundo por quê? Né? A verdade é que nunca vazou esse segundo contrato do Neymar depois da renovação que ele fez. Então eu não sei ainda, pelo menos ainda, o que está nesse contrato. Mas a gente sabe da informação do primeiro, que é um contrato que segue reverberando até hoje. É por causa desse contrato que o Santos fecha o primeiro semestre com 80 milhões de déficit. Não fosse esse contrato, o com a NR Sports, o Santos teria fechado, quem sabe, no azul no primeiro semestre. Então, assim, é muito básico, né? Quando a gente avalia o Neymar, primeiro pela questão contratual, depois por ele ter a habilidade que ele tem e ele ter feito o que ele fez na carreira dele. Terceiro, pela expectativa que gerou a contratação do Neymar. Quarto, pelo que a gente sabe que ele pode fazer. Quinto, por a gente ter visto uma série de episódios ao longo desse tempo que não foram legais. Não dá para tratar o Neymar como eu trato o Igor Vinícius, assim. Não dá para tratar o Neymar como eu trato o Zé Rafael, não dá para comentar sobre o Neymar como eu comento sobre o Gabriel Bontempo, sobre o Gabriel Brazão, sobre qualquer jogador. É diferente. É diferente. E digo mais, ele é diferente em tudo e até no elogio, porque, por exemplo, ele definiu o jogo contra o Flamengo. Vocês lembram da catarse que foi quando ele definiu o jogo contra o Flamengo. Bom, o Guilherme definiu o jogo contra o Cruzeiro, ele deu uma assistência e fez um gol naquele jogo. Jogo que o Neymar também não jogou bem. Alguém viu uma catarse em torno do nome do Guilherme? Talvez o jogo do Cruzeiro, por ser no Mineirão, o time que tem uma das melhores campanhas em casa, tenha sido ainda mais difícil do que o jogo contra o Flamengo, até porque o Flamengo, além de ser na Vila Belmiro, não foi de virada. E ninguém falou nada. Pelo contrário, né? Dois jogos depois, estavam ameaçando, inclusive, a família do Guilherme, os torcedores invadindo o CT e xingando ele de tudo quanto era nome. Então, até os elogios também, em tese, deixa vocês vão ver. Daqui a pouco o Neymar vai decidir um jogo, né? De novo, eu pelo menos quero acreditar que isso vai acontecer. E, de novo, eu vou ser perseguido, vão falar chupa, que não sei o quê, porque você é hater, porque você é isso, porque você é aquilo. Por quê? Porque ele também causa, ele também tem uma trupe, né? Ele também tem uma galera que torce mais por ele do que pelo clube. E essa galera não é necessariamente só santista. Tem uma galera por aí, mídia fora, que é time Neymar Futebol Clube. Então, ele traz isso consigo, que os elogios para ele também, quando ele joga bem, são acima dos elogios dos
dos seus companheiros de equipe. Então por que as críticas não devem ser? Sim, elas devem. De novo, né? Eu gosto de tratar aqui a situação como ela é. Ela é como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Muitas pessoas olham o pacote Neymar fora do campo e acham que é um pacote extremamente positivo, porque é o que essa diretoria tentou implementar na cabeça das pessoas, né? O Neymar pai, um cara proativo, que ajuda o clube a melhorar o vestiário, a melhorar o CT, e surgiu até uma fanfic que muitos, inclusive setoristas, disseram que não é verdade, de que ele agiu como garantidor de certas contratações que chegaram agora. Isso não aconteceu, também não tenho essa informação. Mas o que pinta, você não vê ninguém desmentindo isso. Na notícia que é boa para o pai do Neymar, ninguém se desmente, né? Aí é o Neymar pai que, além de tudo, ou o Neymar filho, que liga para jogadores para eles irem para o Santos. E não é que também desacredite disso, mas se coloca um pacote... Não, ele não está jogando bem, mas fora de campo ele está sendo ótimo com o clube. Eu rejeito essa hipótese frontalmente. Frontalmente, no frigir dos ovos, a receita que o Neymar está trazendo para o Santos não é o suficiente com relação àquilo que ele está tirando do Santos em termos financeiros. Como que daria para fechar essa conta? Um jeito que daria para fechar essa conta. Se esportivamente ele estivesse jogando no nível que a gente esperava. Aí talvez se equilibrasse. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto absolutamente financeiro, o aspecto de clube, o aspecto que para mim a conta não fecha. Segundo aspecto, a gente não pode se esquecer por alguns episódios que o Neymar viveu esse ano, né? Barra pai dele, porque faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Vamos lembrar, né? Parece que as pessoas esquecem. Outro dia estava Neymar pai ao lado do Marcelo Teixeira fazendo uma coletiva dizendo que o Santos terá um novo CT para jogar, de propriedade do Neymar pai. O Neymar pai dizendo que o Santos não precisa de patrimônio, que o Santos precisa de... o patrimônio do Santos são só os jogadores, que não precisa ter um CT, que ele pode ser o dono e que vai conceder sem contrapartidas que o Santos jogue lá quando quiser e que vai se mudar para lá, para Praia Grande a partir do ano que vem. E na mesma coletiva ele disse que o Santos ele tentou demover o Marcelo Teixeira da ideia de seguir com o estádio da W Torre, que o negócio era jogar na arena dele, na Praia Grande, que ele também, não, vou anunciar aqui, não estava planejado, vou anunciar. E aí, esse cara que disse que era contra o Santos ter um estádio junto ao W Torre, que será no local da Vila Belmiro, numa foto vazada pelo Júnior Bozella num Instagram, num story de Instagram, ele estava no meio de uma reunião do Santos com a W Torre. O que o personagem que diz que não é a favor desse estádio estava fazendo nessa reunião? É um cara que está absolutamente no dia do clube. Então ele faz parte. Quando o Neymar volta, traz esse pacote junto com o Neymar pai, que faz parte também da análise. Sendo positivo ou não, tentam pintar uma imagem de só coisas positivas. Mas eu não acredito em conto de fadas, tá? E a gente não pode se esquecer de, aí falando do filho, tudo que aconteceu desde que ele chegou, né? Ele chega, joga vários jogos, tem uma carga de minutos ali pouquíssimo dosada, se machuca, fica fora dos jogos decisivos do Campeonato Paulista, o Santos é eliminado para o Corinthians, aí ele se recupera, joga 2 jogos ali, Fluminense e Atlético Mineiro, se machuca de novo, aí na semana seguinte tem um jogo contra o Corinthians que ele não pode jogar, e o Santos perde pro Corinthians, e naquele mesmo dia ele tá chorando de felicidade, 1 hora depois, comemorando o título da Fúria, quando os torcedores do Santos estavam putos que perdeu de novo pro Corinthians no ano, né? E ele ainda escreve ele ainda faz ali isso foi vazado, né, depois pelos bastidores do título da Fúria, ele dizendo, eu não tô nem aí pro que vão pensar de mim, tô nem aí o que vão falar de mim, só tô preocupado com vocês aqui. Qual que é o comprometimento, né, com o torcedor? Aí depois surge a história que eu me revoltei, fiz um vídeo na época que ficou famoso, começaram a me chamar de hater do Neymar, que foi a declaração de, só não fui pro Fluminense porque eu preferi treinar. Só não joguei o Mundial no Fluminense porque eu preferi treinar. Aí o pai dele dizendo, não, nós voltamos por caridade, né? Se jogar, amém. Tudo isso aconteceu. Me parece que apagou da memória das pessoas.
Eu não esqueço, irmão. Eu tenho uma coisa que eu tenho é memória. Eu tenho memória. Então, jamais, assim, dá pra considerar, dá pra tratar com dois pesos, com a mesma medida, uma atuação de um jogador qualquer, a atuação do Neymar. Eu entendo que o Neymar seja ídolo do clube, ídolo de muita gente, mas meu ele não é. Meu ele não é. E eu entendo que pelo que ele custa, pelo que ele movimenta, pelo peso que ele tem, pelo talento dele, que ele também precisa ser cobrado a partir do talento que ele entrega, do tamanho do contrato que ele tem. Entendeu? Então nunca vou tratar o Neymar do seguinte, o Neymar não jogou bem essa partida, mais uma, né? O Neymar tá devendo uma atuação abaixo, infelizmente, não tem essa, irmão. Não tem essa. O Neymar, ele tem a obrigação de jogar bola pra caralho quando ele assinou um contrato como esse. Mas Rodolfo, ele abriu mão de dinheiro e o Neymar não ia vir por isso. Então aguente não ia vir por 2 Coca-Cola, então aguente a pancada. Então aguente a pancada. O problema é que ele tem que aguentar as pancadas só minha, né? Porque, de novo, observando os vários canais que eu acompanho do Santos, que comentam sobre o Santos, eu acho que até ontem a crítica, todo mundo criticou a atuação. Mas é uma crítica muito branda. É uma crítica muito coxinha. Uma crítica muito como se o Neymar fosse, sei lá, os caras se revoltam mais com jogadores ruins que às vezes enfrentam uma sequência de jogos péssima do que com o Neymar. Tem uma passação de pano, pra mim, que assim, não, é inexplicável. É inexplicável. Tava todo mundo lá numa catástrofe. Imagina, né? Se todo mundo soubesse que o Neymar ia jogar desse jeito, ia todo mundo chorar lá na Vila Belmiro pra recepção dele? Não. Se recebeu o Neymar, não porque as pessoas amam o Neymar como pessoa, porque as pessoas queriam voltar a ser felizes a partir do que o Neymar poderia proporcionar para elas dentro do campo. Ali não é um amor a algum jogador. Ali é um amor à sua própria paixão com relação ao clube que você torce. Na figura daquele cara, você poderia voltar a ser feliz. É claro que tinha muita gente ali que foi por amor ao jogador. E eu respeito o sentimento de qualquer pessoa, para qualquer que seja o atleta ou jogador de qualquer modalidade. Eu prefiro torcer para o Santos, eu não torço para ninguém acima do Santos. Ninguém. Entendeu? O meu jeito de torcer não é esse. O meu jeito de torcer é ser colocando o Santos acima de qualquer coisa, de qualquer treinador, de qualquer jogador. Eu torço pro clube, não torço pra torcida organizada, que fica cantando às vezes nome mais da própria torcida do que do Santos, ou de qualquer outro clube, que isso tem em qualquer clube, não é uma questão só do Santos. Eu torço pro Santos. O Santos é meu time, não é o Neymar Futebol Clube. Então, se eu achar que o pacote é ruim, se eu achar que a crítica tem que ser feita, tem que ser dura, vai ser. E eu acho que a crítica ao Neymar precisa ser dura. A crítica ao Neymar, muitas vezes, a crítica não pode ser de um jogador que, como qualquer outro, que está numa sequência ruim. Não dá. É a minha maneira de enxergar. Porque também sei que quando ele voltar a jogar bem, a gente espera que isso aconteça, que o elogio também vai ser exacerbado. Se o Neymar fizer 3 jogos, tá? Que pegar a seleção do campeonato, decidiu, fez 2 gols aqui, no outro deu 2 assistências, resolveu o jogo, e no outro botou o jogo debaixo do braço, 1-0 gol dele. Todo mundo vai sair do armário, as Neymarzettes vão falar que é seleção brasileira, porque isso por quê? Porque não é sobre o campeonato que ele está fazendo, é sobre a expectativa que se tem. Conversava hoje com o Thiago Arantes, que cobriu o Neymar, foi para Barcelona para cobrir o Neymar, quando o Neymar foi para o Barcelona em 2013, está lá até hoje. E ele falou para mim hoje, na entrevista que a gente fez com ele no Futeboteco. Recomendo vocês assistirem, que a gente falou bastante de Neymar. Ele diz, existem 3 Neymares, né? O Neymar real, o Neymar histórico e o Neymar hipotético. O Neymar histórico é tudo que ele fez de muito grandioso, e se ele se aposentasse hoje, ele seria considerado um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, será considerado, independentemente do que ele deixe de fazer ou não na carreira dele agora. Ele é um craque geracional e historicamente ele foi gigantesco, um dos melhores. Poderia ter sido maior, mas não foi por decisões dele e do staff dele, clubes que ele deveria ter ido, uma decisão aqui e acolá,
né? Coisas que ficam fora até do controle dele, como eventuais lesões. Agora, ele historicamente é um craque geracional. Existe o Neymar real, que é esse que a gente está vendo, e existe o Neymar hipotético, que é o Neymar que as pessoas acham que ele pode ser. A nossa expectativa é que o Neymar real se aproxime cada vez mais do Neymar hipotético. Porque no Neymar histórico eu acho difícil. No Neymar histórico eu acho que as pessoas já meio que caíram na real, que nunca mais vai voltar. Agora, eu não sei como que ele vai fazer para encontrar isso. Eu conversava hoje com o Edu do Futirinhas, né? Meu amigo, trabalha lá no Vem Pro Peixão, me abriu as portas também para um público muito grande. Quando lá trabalhei, com muito carinho, foi muito bacana para mim. E a gente estava conversando sobre isso hoje. Ele falou, cara, eu tô vendo um Neymar meio sem confiança desde a lesão, um cara tá meio pé fofo, parece que ele tem medo de se lesionar, parece que ele vai para toda a bola com medo de se lesionar, todo momento. E aí assim, cara, a gente pode discutir sobre os porquês que o Neymar não tá perto, nem perto do que ele foi um dia. Pode ter vários. Eu mesmo, na minha live ontem, soltei uma informação que veio de dentro do staff do Neymar, que me garantiu que ele não tá bebendo muito, que ele tá super se cuidando em termos alimentares, em termos de ingestão de bebidas alcoólicas e alimentação, que o problema dele é o sono, porque ele tá jogando pôquer, varando madrugadas e madrugadas e madrugadas jogando pôquer. Ele pensa até em se profissionalizar depois que parar. Então que esse sono estaria cobrando o seu preço, né? Foi o que eu ouvi lá de dentro. Mas assim, para mim pouco importa se isso é verdade ou se não é, se ele tá bebendo ou se não tá, se ele tá treinando bem ou se não tá. O que importa pra gente é dentro do campo, ele tem que resolver. O Romário fazia todas as paradas dele, eu sei que é outra época, mas resolvia. E entre outros tantos. Então ele tem que resolver dentro de campo. Ele não tá resolvendo. Essa que tem que ser a cobrança. E eu não vou passar pano. Se eu achar que tem que criticar, eu vou criticar na medida que eu achar que merece. Como eu sei também que na hora do elogio, muita gente vai elogiar muito mais do que merece. De novo, gente, é absurdo falar isso. Mas se você comparar até em números, o Juliano, que foi embora do Santos, que a gente não queria nem ver pintado mais, que beleza, quando saiu fora, fez um ano melhor do que o Neymar. Eu sei, jogou um nível muito abaixo, jogou a Série D, mas os companheiros dele também eram abaixo do que os companheiros do Neymar hoje. O cara jogava ao lado de lá Quintana, de Wendel Silva, de Julio Furti, de Pituca. Assim, desculpa, assim. Né? O Neymar joga ao lado de jogadores muito melhores. O Santos gastou muito dinheiro. O Santos hoje tem a sua maior folha salarial da história. O Santos proporcionou o time mais caro da sua história para poder fazer com que o Neymar renda. Então, eu sei que é um nível acima a Série A, mas o nível também que o Neymar tem ao lado para fazer com que ele tenha um desempenho melhor aumentou bastante. O time do Santos não é essa porcaria toda que tentam pintar por aí para justificar as péssimas atuações do Neymar. Entendeu? Então, o meu ponto é só unicamente esse. Não dá para tratar o Neymar como qualquer outro cara. Tem que se falar, tem que se considerar todos os pontos. Dinheiro, se ele tivesse voltado para o Santos, como o Juninho Pernambucano voltou para o Vasco, por um valor simbólico, e falou, cara, vou abraçar aqui a causa, meu plano é me dedicar para a Copa do Mundo, me preparar, e cara, vou ganhar, não quero tirar a grana do Santos, me paga aí um percentual dos patrocínios que vocês fecharem, sem mínimo garantido de nada. Um salário aqui, ok, para os padrões do futebol brasileiro. O que vocês podem pagar sem se prejudicar financeiramente, porque ídolo é assim, se preocupa com o clube. Né? Isso que é ídolo. Né? Aí beleza. Porra, do caralho, velho. Vamos proteger. O cara tá jogando mal. Caramba, realmente, o Neymar não tá bem. Pô, ídolo, né, cara? Mas quem sabe ele consegue... Ganhando o que ele ganha... O time fechando o primeiro semestre num puta buraco por causa do contrato dele. Eu vou tratar o cara como se ele fosse qualquer outro, mas não vou mesmo. E se você não gosta do meu jeito de ler toda essa questão, fique à vontade para não voltar aqui. Fique à vontade para voltar aqui e me criticar. Você tem esse livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas vai seguir dessa maneira. Não tem como eu trabalhar diferente, porque são as informações que eu tenho na minha mão. Então, seguiremos assim. Espero ter esclarecido. E, enfim,
seguiremos aqui falando sobre o dia a dia do Santos que volta a campo no próximo domingo contra o São Paulo Futebol Clube na Vila Belmiro. Vamos ver o que existe de mudanças até lá, né? Vamos ver o que também sai de notícia até lá para a gente ir alimentando diariamente esse canal. Grande abraço, a gente vai se falando e até a próxima.